Hossein Soleimani, o maior comandante militar do Irã e chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, foi morto em um ataque aéreo realizado pelos Estados Unidos. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. Pelo menos 20 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 1.300 casas foram reduzidas a cinzas. A fauna australiana também tem sido gravemente atingida. Meio bilhão de animais já morreram desde o início dos incêndios. Uma menina de 8 anos morreu depois de ter sido atingida por um tiro dentro de casa na Baixada Fluminense. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para o misterioso vírus chinês. O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, foi exonerado do cargo depois dele ter publicado um vídeo para anunciar um plano nacional de artes em que ele parafraseava uma citação de Goebbels, que foi o ministro da Propaganda e Publicidade da Alemanha nazista. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Se já não fosse inaceitável usar o Goebbels como inspiração, o Alvim ainda escolheu uma música do compositor Richard Wagner como trilha, em especial de uma ópera que era uma das obras favoritas do Hitler. Nas últimas semanas, moradores do Rio vivem problemas relacionados à qualidade da água. Muitas reclamações sobre a cor, o cheiro, o gosto da água. A tragédia de Brumadinho completa um ano neste sábado. Uma barragem provocada pela chuva em Minas Gerais. Um balanço divulgado agora à noite pela Defesa Civil do Estado mostra que o número oficial de mortes subiu para 44. Já são mais de 300 mortes provocadas pelo coronavírus na China e pelo menos 12 mil pessoas estão infectadas em todo o mundo. Demissões em massa, fechamento de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná e não cumprimento do acordo coletivo. Esses são alguns dos motivos em manifestações dos petroleiros. O ex-capitão da Polícia Militar do Rio, Adriano da Nóbrega, ele foi morto numa operação da Polícia Militar da Bahia. Milhares de pessoas voltaram a protestar nas ruas do Chile no início desta semana contra o presidente neoliberal e de extrema-direita, Sebastián Piñera. Regina Duarte tomou posse como secretária especial de Cultura. Jair Bolsonaro convocou publicamente no último sábado a população a participar de manifestações de rua a favor do governo. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma pandemia. O Brasil registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Bolsonaro acabou. Você não acredita mais. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 2 mortes por coronavírus em São Paulo. O governo federal decreta estado de calamidade pública. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Conferir agora, o número de casos confirmados já chegou, olha só, a 904. Também subiu para 11 o número de mortes em decorrência da Covid-19. E o governo federal mandou fechar as fronteiras terrestres do Brasil com países da América do Sul. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma manifestação em apoio ao governo. Sem máscara, cumprimentou os manifestantes. 736 mortes e ali mais de 28 mil casos confirmados. Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde. Cara, quem fala de eu não sou governo. Olha, Sérgio Moro deixou hoje o Ministério da Justiça. Semana passada, alguns hospitais armazenam corpos em caminhões frigoríficos. A prefeitura foi obrigada a abrir valas comuns em cemitérios para atender a demanda de enterros que não para de crescer. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. E daí? Não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um estudo mostra que terras indígenas podem ser gravemente atingidas pela transmissão do novo coronavírus. As comunidades localizadas na Amazônia Legal são as mais ameaçadas porque o sistema de saúde local já está em colapso. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está sendo ouvido hoje pela Polícia Federal. Para mim, agora, por que eu estou apoiando o governo Bolsonaro? Porque eu acredito que ele era e continua sendo a melhor opção para o país. Tem que olhar para frente, tem que ser construtivo, tem que amar o país. Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70, 80. Gente, vambora, né? Vambora pra frente. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente era aquela corrente já vem. Não era bom quando a gente cantava isso? Nesse momento, o Covid está trazendo uma morbidez insuportável. Paz pediu demissão hoje de manhã. Pesquisa inédita realizada pelo Conselho Federal de Medicina revela que a maioria das reclamações feitas por médicos e enfermeiros durante a pandemia é a falta de equipamentos de proteção como máscaras e luvas. João Pedro Matos foi baleado na noite de ontem. A família diz que a casa onde ele estava foi invadida por policiais que entraram atirando. E Regina Duarte deixou a Secretaria da Cultura depois de 2 meses no cargo. E passando a boiada. E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. Trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Eu não vou esperar fuder minha família. A Polícia Federal
federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador do Rio, Wilson Witzel. Torcidas organizadas de clubes de futebol foram às ruas contra o presidente Jair Bolsonaro e em defesa da democracia. O lado adversário também protestou. Os apoiadores do governo pediram o fechamento do Congresso, do STF e a intervenção militar. Nos últimos 4 dias, manifestações iniciadas em Minneapolis, no estado de Minnesota, se espalharam por todo o território nacional. Os manifestantes protestavam pela morte de George Floyd. O surto de febre hemorrágica do Ebola foi declarado no noroeste da República Democrática do Congo. Imagens mostram os instantes que antecederam a queda e a morte de um menino de 5 anos no Recife. No Rio de Janeiro, o ex-soldado do Exército, suspeito de matar um garoto na festa de aniversário da criança, teve a prisão preventiva decretada. Um fim de semana de manifestações antirracistas pelo mundo e em várias cidades dos Estados Unidos. Protestos que começaram com a morte de George Floyd estão mirando os símbolos racistas. E foi preso hoje no Rio de Janeiro um sargento do Corpo de Bombeiros acusado de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista dela, Anderson Gomes. A Coreia do Norte explodiu nesta terça-feira o escritório de ligações com o Sul na cidade fronteiriça de Kaesong. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje que deixa o cargo. Foi preso hoje em Atibaia, interior de São Paulo, Fabrício Queiroz. Pelo caso de uma menina indígena estuprada supostamente por militares. O nome do novo ministro da Educação, que será Carlos Alberto Decotelli da Silva. O ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, apresentou hoje o pedido de demissão. Foi enterrada a menina de 10 anos morta em uma chacina durante uma festa junina em Anchieta. Entregadores de empresas de delivery estão se mobilizando para uma greve internacional amanhã. O parlamento chinês adotou nesta quinta-feira, praticamente por unanimidade, a polêmica Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. Ítalo Augusto Amorim, de 7 anos, brincava na frente de casa em São João de Meriti, Baixada Fluminense, quando foi atingido por um tiro. Segundo dados preliminares, 73% dos russos aprovaram uma reforma constitucional do presidente Vladimir Putin. O senador José Serra e a filha Verônica foram denunciados pela Lava Jato por lavagem de dinheiro. Jair Bolsonaro foi diagnosticado com o novo coronavírus. Os casos de violência e de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 26% durante o isolamento social. A Amazônia registrou o recorde de desmatamento para o mês de junho. Nos Estados Unidos, uma vacina contra o coronavírus vai para a última fase de testes. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi denunciado hoje pelo Ministério Público de São Paulo. Quarta-feira amanheceu em Beirute, com a cidade ainda tentando entender os efeitos da explosão que abalou a zona portuária no dia anterior. Divulgou hoje em reportagem que a mulher do presidente Jair Bolsonaro recebeu quase 90 mil reais em depósitos feitos pelo assessor e operador financeiro Fabrício Queiroz. O Pantanal Mato Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. O incêndio que atinge o Pantanal está provocando a fuga de animais em busca de sobrevivência. O decreta situação de emergência por conta das queimadas. Segundo o INPE, de janeiro até agora foram registrados quase 35 mil focos de incêndio no estado. No Mato Grosso do Sul, só agora o governo federal reconheceu a situação de emergência. A Rússia anunciou hoje que já produziu o primeiro lote da vacina contra o coronavírus. A menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio teve alta hospitalar hoje, após a realização de um aborto autorizado pela Justiça. A menina de 10 anos teve os dados divulgados na internet por vários usuários, incluindo uma militante extremista, bolsonarista Sara Giromini, que expôs nome da criança e endereço do hospital em que ela estava. Houve protestos de fanáticos cristãos na frente do centro de saúde que hostilizaram o médico e tentaram impedir o aborto. O grupo não fez qualquer menção ao estuprador ou à violência sofrida pela menina. O preço do arroz, item básico da alimentação do brasileiro, disparou. O presidente do Mali renunciou ao cargo e um homem de 53 anos infartou e morreu dentro de um supermercado no Recife, o supermercado da rede Carrefour. Se acredita que os responsáveis pela loja deixaram ela funcionando em vez de... O número de mortes por coronavírus em todo o mundo superou a marca de 800 mil. 2 moradores de rua morreram na madrugada mais fria do ano em São Paulo. Bolsonaro respondeu. Vontade de encher tua boca pra porrada. A deputada federal Flor de Lis foi denunciada pela polícia como mandante do assassinato do marido. Chadwick Boseman, o astro do longa Pantera Negra, morreu aos 40. O procurador da República, Deltan Dallagnol, deixará a força-tarefa da Lava Jato. A mais nova cédula da família do Real foi lançada hoje. É a nota de R$200 que traz a figura do Lobo-Guará. Mal chegou no mercado e a nota de R$200 pode sair de circulação. Os protestos contra o resultado das eleições presidenciais em Belarus, no leste europeu, já duram um mês.
10 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar. Reportagens revelam que 2 filhos do presidente Jair Bolsonaro compraram e pagaram imóveis em dinheiro vivo. O mundo atingiu nesta segunda-feira 1 milhão de mortos por Covid-19. O primeiro debate entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden foi marcado por insultos pessoais, agressividade, acusações e bate-boca. Morreu aos 88 anos na Argentina o cartunista Aquino, criador da Mafalda. Os combates entre Armênia e Azerbaijão se ampliaram para áreas civis. Porque não tem mais corrupção no governo. A Polícia Federal encontra dinheiro na cueca de vice-líder do governo no Senado. Porque não tem mais corrupção no governo. Um ano depois do início das manifestações contra o modelo econômico neoliberal e suas consequências em 30 anos de democracia, os protestos tomaram conta das principais cidades do Chile. Que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro, onde um incêndio no hospital assustou pacientes e funcionários. Tentado terrorista numa igreja no sul da França. 59.477 pessoas morreram até aqui por causa da Covid-19. Foram 508 registros de mortes nas últimas 24 horas. São 5.516.658 casos confirmados até aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou como estarrecedoras as cenas de humilhação sofridas pela modelo Mariana Ferrer durante uma audiência no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça que Flávio Bolsonaro, do Republicanos, perca o mandato de senador caso seja condenado por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro no escândalo das rachadinhas. O candidato democrata Joe Biden é eleito o novo presidente dos Estados Unidos. O estado do Amapá chega ao 4º dia sem energia elétrica. Já são 11 dias de caos no estado do Amapá. Em 2018, muita gente votou com ódio. Saque internacional: após protestos, presidente do Peru renuncia ao cargo. Em apenas 3 meses, as infecções pelo novo coronavírus avançaram 250% dentro da terra indígena Yanomami. Para mim, no Brasil não existe racismo. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. O Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortes por Covid-19. Bruno Covas, do PSDB, se reelegeu. Uma quadrilha com cerca de 30 bandidos fortemente armados assaltou agências do Banco do Brasil nesta madrugada. Emily Vitória, de 4 anos, e a prima Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, brincavam na frente de casa na comunidade Santo Antônio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram baleadas ontem à noite. Em meio à pandemia, o Ministério da Saúde se prepara para revogar cerca de 100 portarias sobre saúde mental. A medida atinge em cheio diversos programas e serviços do SUS. Os trajes utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele Bolsonaro no dia da posse, em 1º de janeiro de 2019, estão numa exposição no Palácio do Planalto. O governo federal zerou a alíquota de importação de revólveres e pistolas. Eu estou com Covid. Aos números de hoje da pandemia, segundo o Ministério da Saúde, o país tem praticamente 6.675.000 casos de Covid-19. São mais de 178 mil mortos. Eles estão vivendo o finalzinho de pandemia. A Anvisa aprovou a autorização temporária do uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. O PSOL entrou com ação para apurar o suposto crime de lavagem de dinheiro e tráfico de influência por parte de Renan Bolsonaro. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, teria sido usada para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das supostas rachadinhas. E na Argentina, os deputados aprovaram hoje o projeto de lei do presidente Alberto Fernandes para a legalização do aborto. O texto agora segue para o Senado. A esperança vai vencer o ódio. Pra que essa ansiedade, essa angústia? A Polícia Federal apreendeu hoje quase 44 mil toras de madeira extraída de forma ilegal. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou o aumento de mais de 46% do próprio salário. Um dia antes da véspera de Natal, o Brasil chegou à marca de 189 mil vidas perdidas para a Covid-19. Pra que essa ansiedade, essa angústia? Idosos entre 60 e 65 anos perderam o direito à gratuidade no transporte público. O Brasil chegou ao total de 191.641 óbitos desde o início da pandemia. Eu estou com Covid.